Olá, meu nome é Lariane Lopes, eu sou coach holística e nesse vídeo eu quero te contar um pouquinho sobre a minha história, como que eu cheguei até onde eu tô aqui hoje, trabalhando como aceleradora de pessoas. E a minha história começa lá atrás, com a mini Lari. Quando eu era pequenininha eu já queria ser professora e eu tinha essa área da sensibilidade muito forte, então assim, eu gostava de trabalhar com tudo que era artístico, com tudo que era conexão com plantas e principalmente com pessoas. Só que, na minha adolescência, eu estudei num colégio muito forte que eles prezavam lá que profissão era ou você se fazer em medicina, ou engenharia, ou advocacia. E nesse cenário eu escolhi engenharia porque eu tinha muita facilidade com exatas e também porque, como eu era muito nova, tinha 17 anos, não sabia direito o que eu queria da vida, pensei comigo, bom, quero viajar o mundo, né? Tava me sentindo aprisionada nesse colégio muito forte e falei assim, quero ter mais sensação de liberdade. Aí quis viajar e falei assim, então eu vou ser engenheira e vou ganhar muito dinheiro e vou viajar o mundo. E essa foi assim que eu comecei na área da engenharia. Eu comecei trabalhando na Mercedes-Benz, quando eu tinha 21 anos eu me formei, aí eu fui trabalhar em empresas como KPMG e a BASF, que são empresas grandes que iam me proporcionar viagens, mas independente disso, eu guardava bastante dinheiro para estar viajando. O que acontece é que, como eu sou muito intensa em tudo que eu faço, eu trabalhava muito, fazia muito de todas as coisas e acabei me tornando workaholic. Então eu tinha muito estresse, muita emoção ali depositando no trabalho. Aí eu saía disso, eu tinha que aliviar essa tensão, então eu ia lá, malhava um monte, comia um monte, comprava um monte e tudo era tão forte que eventualmente eu acabei gerando duas doenças bem sérias que quando a primeira eu nem dei bola, tratei assim de um jeito bem tranquilo assim, mas a segunda eu já falei assim, opa, peraí, não é bem assim, gente. Vamos dar uma reavaliada aqui na situação, o que está acontecendo, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de fazer esportes e me alimentar bem. Então, assim, a princípio não era para eu estar doente. Mas aí, o que acontece? Quando eu comecei a entrar nesse processo, eu comecei a entender que não era só do corpo que eu tinha que cuidar, eu tinha que cuidar da mente, uma coisa que até então não existia para mim. Como que funcionava essa coisa da mente? Qualquer problema emocional, qualquer coisa que você sentisse que te fizesse chorar, era falta de trabalho. Então, quando as minhas amigas chegavam em casa com algum problema de relacionamento, ou seja lá que problema emocional elas tivessem, pra mim era falta de trabalho. Então eu chamava elas para lavar o carro, para lavar a louça. Olha que boa amiga que eu era, né? E aí imagina, já que eu pensava assim, como que as coisas foram se tornando dentro de mim uma bola de neve, que a hora que explodiu, puf, né? Foi muito forte. Então, quando eu comecei a tratar dessas doenças, eu comecei a entender quem sou eu, qual a minha história, como que a minha história impacta na minha vida de hoje, né? Como que tudo que eu acreditei, tudo que eu aprendi lá na minha história pode ter gerado essa doença e como que eu ia agir daqui para frente para que eu não me colocasse mais numa situação como essa. E esse processo de cura física, né, do meu corpo, mas também da cura emocional, que é a emoção que gera todas as doenças, para mim, foi um dos momentos, assim, ápice da minha vida. E eu me senti tão bem, assim, eu me senti outra pessoa, eu realmente me senti quem eu era, que eu falei assim, cara, é com isso que eu quero trabalhar. Mas nessa época eu ainda não tinha coragem de seguir os meus sonhos. Eu tava muito assim, eu tenho que seguir esse padrãozinho aqui que a sociedade está falando pra mim que eu tenho que seguir. Pra mim era mais forte a vontade de buscar o reconhecimento externo do que em si seguir o que eu acreditava. E aí assim eu continuei mais alguns anos, eu comecei a abrir minha empresa com meu pai e com meu irmão, né, uma empresa na área de construção civil. E eu gostava muito de trabalhar lá, foi uma oportunidade tremenda aprender com o meu herói, foi muito massa aprender com meu pai, trabalhar ali num ambiente familiar, claro, tem suas dificuldades porque o relacionamento é muito forte, mas também tem seus pontos positivos. E para mim foi sensacional essa oportunidade, mas aos poucos eu comecei a sentir que eu chegava no fim do dia e eu pensava assim, tá, mas é só isso a vida? E aí, esse foi o segundo momento que falou assim, não, Larry, agora você vai ter que começar a ter coragem de seguir o que realmente faz teu coração bater mais forte. E aos poucos eu comecei a fazer cursos e buscar onde que eu queria, onde que eu queria performar, que eu não sabia onde que era esse lugar que eu ia me sentir mais satisfeita, mais plena, mais realizada. E foi num curso de coaching, quando eu comecei a fazer aquilo que eu falei assim, gente, é isso.
é isso, eu nunca me senti assim na minha vida. Eu sempre trabalhava muito, chegava em casa, ainda sempre estava precisando cozinhar ou fazer alguma coisa artística, porque eu tinha muita energia dentro de mim, mas eu senti que dentro do coach eu conseguia colocar toda essa energia, sabe, de uma forma mais real, de uma forma mais significativa para mim. E não foi tão fácil a transição de carreira de engenheira para o coach, né? Eu precisei fazer muitos cursos para eu me sentir confiante, não só cursos de conteúdo técnico, de coaching, de terapias, fiz todos os cursos que você imaginar nessa vida eu já fiz nessa área, mas também eu comecei a entender que eu tinha que fazer cursos de marketing, de empreendedorismo, que eu estava migrando para outra área, que essa área atuava completamente diferente, né? Então foi assim, foi um processo extenso, mas foi um processo muito, muito gratificante, que cada passo que eu dou eu falo assim, caramba, eu sou muito grata por essas doenças que eu tive lá atrás, por toda a minha história, para que eu possa chegar aqui não só com essa bagagem de coach, de gostar de servir pessoas, mas também com essa história da engenheira, que traz mais essa linha do planejamento, da estruturação, de ter tudo bem fundado, certinho. Eu gosto muito dessas duas áreas minhas, né? Tanto da parte da comunicação, mas também da parte da engenheira, porque eu era uma pessoa muito avoada, procrastinadora, e essa coisa de métodos, de organização, de planejamento, traz mais ação e foco na minha vida, e assim eu consigo direcionar mais minha energia, trabalhar com ela de uma forma mais assertiva, e eu acho que isso faz uma combinação assim top, né? Espiritualidade, engenharia, emoção e ação. Eu acho que é a forma perfeita para que a gente possa estar trazendo a nossa essência para o mundo e servindo o mundo com o que ele realmente precisa e com o que vai fazer a gente se sentir realizado e pleno, e principalmente sentir que essa vida valeu a pena. Se você quiser ter mais informações sobre o meu trabalho, clica em algum link aqui embaixo que a gente se encontra e fala mais, tá bom? Um grande beijo, prazer te encontrar aqui nessa jornada. Vamos junto nesse caminho de evolução.